Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com mais um episódio do Livro dos Espíritos, um estudo muito bacana que a gente vem fazendo, voltando aos pouquinhos com as gravações. Infelizmente, tivemos alguns obstáculos, contratempos que fez com que a gente desse uma paradinha, mas estamos voltando a todo vapor para trazer para vocês aí o nosso entendimento, singelo entendimento, sobre alguns temas do Espiritismo. Espiritismo que é a filosofia que sempre me entusiasma e que sempre me responde aquilo que eu preciso. E eu acho muito interessante levar isso para todos vocês, pois eu acho que se é uma grande base para mim, tranquilamente pode ser uma base para você. Base essa que faz com que eu possa, de alguma forma, levar a minha vida de uma maneira mais tranquila, mais suave. Que faz com que eu, nos momentos de intranquilidade, nos momentos de tormento, eu consiga me recuperar, me recompor e tento sempre buscar o meu equilíbrio. E o Espiritismo é, para mim, uma grande base, é o meu arrimo, é a minha bitola para que eu possa, de alguma forma, voltar para o caminho. Sempre lembrando que o Espiritismo é apenas uma ferramenta para chegar até Deus. É uma ferramenta que faz com que a gente possa interpretar melhor as palavras de Cristo, né, que é o nosso grande modelo e guia. Então eu convido você agora, nesse momento, para a gente falar um pouquinho sobre o capítulo Guerras, que está na Lei de Destruição, dentro do Livro dos Espíritos. E a gente sempre tem que lembrar o seguinte: a guerra, ela não é vontade divina, mas é a consequência da imperfeição humana. Então, quando nós chegamos à guerra, quer dizer que nós fracassamos como homens. Nós fracassamos como espíritos. Porque um espírito de bem, um espírito que é evoluído, um espírito que busca sempre Deus, jamais vai entrar em guerra com o próprio irmão, aquele que um dia estará comigo, estará com você na seara de Cristo. Então, matar alguém, independente da situação, a não ser em autodefesa, é um convite de regresso, estagnação espiritual, é um convite ao tormento, né? É um convite ao remorso, é um convite à dor e um sofrimento muito grande. Porque essa mesma pessoa que você matou, ou vai matar, ou lá no passado, né, lá em outras vidas matou, pode ser teu irmão, pode ser tua mãe, pode ser teu pai hoje. E todos terão que, dentro da evolução, dentro da subida nos degraus da evolução, desfrutar de felicidades, né, à mesma mesa. Então, teu inimigo hoje será teu amigo amanhã, mesmo que você hoje não queira. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Então, promovam o bem agora, que com certeza a sua felicidade será muito grande. Não só agora, como também para o futuro. Então, a gente precisa, já antes de mais nada, pensar na guerra como uma barbárie, que dentro da guerra há uma inferioridade moral dos espíritos, e na atualidade do tema, a gente tentar buscar sempre as condições espirituais, esquecendo os reflexos políticos, sociais, porque o que a gente busca hoje é a evolução espiritual, e política e social é só agora. E nós temos que pensar como espíritos eternos e não como espíritos do momento. Nós não estamos aqui apenas para um momento. Nós estamos aqui para trabalhar a nossa eternidade. Tá? Então vamos para a pergunta 742 do Livro dos Espíritos e vamos refletindo um pouquinho mais sobre essa questão
tão polêmica e ao mesmo tempo tão edificante, pois se a gente conseguir tirar da guerra alguma coisa positiva, né, como por exemplo o mau exemplo que a guerra nos dá, né, a gente já consegue evoluir. Mas a gente também tem que entender que da guerra também evoluímos intelectualmente, e dentro de uma guerra dá para evoluir também moralmente. Vamos chegar lá então com essas perguntas que o nosso querido Kardec fez e que vai trazer para a gente um pouquinho mais de luz sobre o tema. Que é o que impede o homem à guerra? Desculpa, o que é o que impele o homem à guerra? O que impulsiona o homem para uma guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Ou seja, tudo que atrasa a gente, né, é como diz, predominância do primitivo sobre o espírito. Predominância da matéria sobre o espírito. Predominância do momento sobre a eternidade. Então, mostra aqui que o homem que guerreia, aquele que cria a guerra, ele é um espírito atrasado. É um espírito atrasado. É um espírito que deveria estar aqui, veja bem, para fazer o bem. Todos nós estamos encarnados para fazer o bem. Quem não quer fazer, não faz por conta própria. Porque existem planos divinos para todos nós. Eu não estou aqui à toa, você não está aí à toa. Não fomos lançados para a terra ao acaso. Não entendam dessa maneira. Nosso Pai tem um plano para nós. Ah, mas Deus escolheu o nosso plano pessoalmente? Ele avalizou o nosso plano. Nenhuma alma está aqui na Terra sem a autorização de Deus. Não é à toa que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba. Então a ordem vem de cima. Quando a gente pensa em alguma coisa, eu quero encarnar. Vamos planejar a encarnação. Nosso plano sobe para aprovação. Quando chega lá em cima aprovado, pode ter certeza, Deus bateu o carimbo dele lá, assinou embaixo e falou, eu aprovo. Se meu filho vai crescer, eu confio nele, isso aqui tá bom para ele, ele vai conseguir porque eu confio nele. Não é balela. Passa por Jesus, passa por Deus. Ou as pessoas ainda podem acreditar que Deus, dentro do universo, não tem a capacidade de olhar individualmente para você. Ele pode não conversar com você, mas ele está te observando. Ele observa a todos, até a minúscula célula do nosso corpo. Ele tem a consciência de tudo. Então, a gente não tem ainda uma noção da potência de Deus. Nem tem como ter essa noção. O que a gente pode dizer é que Ele é tudo, sabe de tudo. Então, tudo que fazemos, tudo que estamos trabalhando, Ele tem sim a consciência. Ou a ajuda vem para nós à toa? Não vem, só vem porque alguém lá em cima autorizou. E esse alguém é Deus. Depois vem Jesus e outros espíritos que estão nessa linha de comando. Não entendam de maneira diferente disso, tá? Não entendam, porque senão você vai entender que existe um jogo de dados. E não é assim que funciona. Ok? Então, voltando aqui, o homem está assim, atrasado, muito atrasado, deixando predominar essa coisa primitiva. E aí ele continua aqui, né? O espírito da verdade continua. Ele fala assim: no estado de barbárie, os povos, um só direito reconhecem, o do mais forte. Ou seja, é na pancadaria, aquele que mede força, aquele que é mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Porque não tem como você conversar com um cara que pensa com músculo.
Não tem como. Você vai conversar com o braço dele, você vai ter que se rebaixar para poder medir a força. E não é uma força intelectual, uma força moral, não, é uma força primitiva. Né? À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, bendito é o homem que está à frente do poder e que no momento da guerra ele troca a guerra pela paz, ou de alguma forma minimiza os efeitos da guerra, né? Faz guerra de maneira pontual, só para corrigir algumas coisas, menos, né? Aliás, menos mal é isso, né? Não vamos dizer que é totalmente certo, porque o certo é não ter guerra alguma, né? Mas a gente às vezes vê uma inserção ou outra de um país em outro país para resolver conflitos ou para cessar conflitos. Mas mesmo assim, a conversa é a melhor saída. Mesmo assim, o entendimento é a melhor saída. Então vamos para a pergunta 743. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Que beleza, né? Claro. Se nós estamos caminhando para uma evolução terrena, saindo de provas e expiações e entrando em regeneração para que um dia nós possamos avançar para um planeta ditoso, a resposta, para quem entende o Espiritismo, para quem estudou, é sim, não precisaria nem ver o Livro dos Espíritos, embora para saber disso tem que passar pelo Livro dos Espíritos. Mas a resposta é simples, aqui ó, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época todos os povos serão irmãos. Não vai ter mais guerra, não tem por que ter mais guerra. Se você entendeu os ensinamentos do Cristo, não existe guerra, não existe guerra. Né? A guerra, no caso aí, seria apenas uma metáfora para as nossas lutas diárias, lutas conosco. As lutas conosco. A guerra é contra nós mesmos. Guerra é moral, para a gente todo dia nos erguer, evoluir nosso espírito, enfrentar as nossas batalhas diárias, tentar ser um homem melhor, uma mulher melhor todos os dias. Então essa é a nossa guerra. A única guerra que ela é absolutamente permitida, sem problema nenhum, sem dúvida alguma. Pergunta 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Então olha só. O que objetivou a providência? O que objetivou Deus tornando necessária a guerra? Então assim, existe uma ordem para não mexer. Deixa guerrear. Por quê? Porque há necessidade de se conquistar a liberdade e o progresso. E às vezes a guerra ela é necessária. Infelizmente, isso está acabando. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado a escravidão? E resultado à escravidão? Aí é uma pergunta que ela deveria ser feita, claro, para quem entende sobre vamos dizer assim, a inferioridade do homem. Tá? Porque isso daqui, você tem que entender a inferioridade do homem para poder falar sobre isso. Mas entender não é só o homem inferior. Não, é entender a natureza humana. Aí sim você consegue tirar uma resposta. Escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, ele resume aqui praticamente o que o homem pretende, né? É opressão, né? Escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. E vamos responder, fazer a última pergunta aqui, para a gente encerrar esse tema e já começar o outro do próximo vídeo. 745. O que se deve pensar daquele que suscita
a guerra para proveito seu. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinatos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. A gente lembra da figura do Hitler, né? É uma figura que merece a nossa pena. É triste o que aquele homem fez. E é triste o que ele fez e o que ele incentivou a outros a fazer. Esses outros também vão responder na mesma medida, na medida que eles fizeram o mal. Então, infelizmente, o Hitler não tem vez mais na Terra. Para ele fica complicado. Eu acredito que ele não voltará mais a encarnar na Terra. Foi muita coisa complicada que ele fez. Não tem como resgatar até o momento de regeneração, vai ser difícil de resgatar tudo. Provavelmente ele vai ser exilado para um outro planeta para começar a sua nova existência. No caso, diz, né, o conhecimento que a gente tem é que ele estaria em Plutão, sob o cuidado de Mahatma Gandhi, né? Mas vai chegar um momento que ele vai precisar começar a encarnar de novo. E aí acredito que não mais aqui na Terra, porque ele fez uma coisa muito ruim, né? Não tem como contar. Mas também teve outros, né, que fizeram tanto quanto Mussolini, Stalin, Lenin, Pol Pot, né, se não me engano o nome daquele cambodiano, e outros mais que fazem de maneira indireta também, quando assumem o poder e de alguma forma escala às avessas um regresso que traz à população fome, pobreza e tira o conforto de muita gente para só ter aí a favor o poder e muito dinheiro, né? Viajando, esbanjando dinheiro público e outras coisas mais. Esses vão responder com muita pena também, né? A gente tem que ter pena desse pessoal aí. Uns que usam, né, o poder do que parece uma coisa medieval, né? Volta aí a tempos medievais. A gente vê o próprio Brasil, não está diferente disso aí. Mas deixa que nosso Pai Celestial se encarregue aí da justiça, e a nós apenas cabe a oração e o trabalho individual para que as pessoas ao lado possam se contaminar de maneira positiva com o bem que a gente vai fazendo. E aí, quem sabe, a nossa futura geração consiga entender essa questão espiritual, da qual nós temos a obrigação de passar para frente, para que pelo menos os nossos filhos entendam qual é a missão deles para o futuro, já que a gente, às vezes, não consegue ver uma evolução plena no nosso meio, né? Mas não podemos esquecer que temos que trabalhar o nosso ambiente. Enquanto nós tivermos que trabalhar dentro do nosso ambiente, se preocupando com as pessoas à nossa volta, eu acredito que já seja suficiente. Porque são núcleos e núcleos vão crescendo, são pequenos núcleos. A partir do momento que a gente trabalha os nossos pequenos núcleos, a coisa vai ficando grande. E eu acredito que há solução sim para o nosso país, há solução sim para o nosso mundo. E nós estamos caminhando para que isso se torne uma realidade mais visível. Beleza? Pessoal, vamos encerrando então esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, comentem, né? Compartilhem, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer e chegar a mensagem do Espiritismo a todos. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero que todos fiquem bem. Até mais.